Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 24 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 627 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 12 e 13 do segundo livro dos Reis e o capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Se você se lembra bem do que nós vimos discutindo até aqui, nós falamos a você que o Reino do Norte, Israel, após a morte de Salomão, foi governado por muitas dinastias e essa troca de reis se deu porque desde o começo a idolatria se instalou lá no Reino do Norte com Jeroboão, que fez os 2 bezerros de ouro. Já no Reino do Sul, a casa de Davi vem governando, embora tivesse enfrentado uma grave crise nos últimos momentos que andamos estudando. E isso porque o reino de Judá se aparentou com o reino do norte, com a família de Acabe, que tinha sido o grande patrocinador da idolatria a Baal. A filha de Acabe, Atalia, se tornou a rainha em Judá durante 6 anos. E não fosse o zelo do sacerdote Joiada, que guardou no templo e preservou um descendente davídico chamado Joás, a casa de Acabe teria se apoderado do reino do sul também. Jeú é quem fez uma limpeza nesse momento todo, purificando o reino do norte da idolatria a Baal, mas o povo voltou para a idolatria de Jeroboão. Largou a idolatria de Acabe, que era mais recente, mas voltou para a idolatria de Jeroboão, que era mais antiga. E no Reino do Sul, depois dessa faxina, ainda que a rainha Atalia tenha governado por 6 anos, o zelo do sacerdote Joiada colocou um descendente davídico, Joás, no trono outra vez. Nos capítulos que a gente vai ler hoje, então, capítulos 12 e 13 do segundo livro dos Reis, a gente vai ler sobre o reino de Joás no sul. E o reino do sul também tem sua história contada lá em Crônicas, e é o capítulo 12 de 2 Reis e o capítulo 24 de 2 Crônicas que nos contam isso. A gente vê que Joás promoveu a restauração do templo. E lá em Crônicas a gente lê que a perversa Atalia e os seus filhos arruinaram o templo e usaram as coisas consagradas do templo no serviço dos Baalins. Então Joás exige dos levitas que tomem medidas para reconstruir o templo, para reformar o templo, melhor dizendo, e esse serviço é feito com eficiência. E há uma grande bênção durante um certo período para o povo de Deus ali em Judá. O livro dos Reis parte já direto para o assunto do juízo, a partir do verso 17, mostrando que Azael, rei da Síria, veio até Judá e levou muitos tesouros e desfalcou bastante o reino. A razão disso não é muito comentada em Reis, mas o livro das Crônicas se preocupa mais com isso, porque ele está realmente interessado em mostrar que a fidelidade do povo a Deus é o fundamento pelo qual eles terão sucesso depois do exílio. A gente vem falando bastante disso. Então esses detalhes são mais importantes para o cronista, que nos acrescenta que enquanto Joiada esteve vivo, o sacerdote, Joás, o rei, caminhou bem. Mas quando Joiada morreu, o rei Joás se associou à nobreza e deixou a casa do Senhor, serviu aos postes ídolos, e por causa dessa sua idolatria e culpa, veio a ira de Deus sobre Judá e Jerusalém. Deus não deixou o povo sem aviso, e deu o seu espírito para Zacarias, que era filho de Joiada, e Zacarias então profetizou e condenou a nação. Só que o rei, de maneira muito ingrata, não só a Deus, mas também ao sacerdote Joiada, mandou matar apedrejado o filho de Joiada, Zacarias. E é essa a razão pela qual a ira de Deus vem e o juízo de Deus vem sobre Joás. De várias formas. Primeiro ele usa Azael, rei da Síria, para desfalcar o reino. E depois também uma conspiração dentro da própria corte faz com que servos de Joás acabem por matá-lo. E é assim que a gente vê com tristeza que o reino do sul não está indo bem. Depois de tomar um fôlego e de ter chegado praticamente ao fundo do poço com a rainha Atalia, da casa de Acabe, governando em Judá, há uma fidelidade muito importante com Joiada. E enquanto o sacerdote Joiada está vivo, o rei Joás vai bem. Depois que ele morre, o templo é abandonado, os postes ídolos são adorados novamente e um profeta do Senhor é apedrejado. Novo juízo de Deus. Azael da Síria é usado outra vez, e uma conspiração vai fazer com que Joás termine o seu reinado mais cedo.
Quem vai reinar no seu lugar será o seu filho Amazias. Mas a história de Amazias governando em Judá é a leitura de amanhã no capítulo 14 de 2 Reis. Agora então, no capítulo 13, nós vamos ver o reinado do filho de Jeú, Jeoacás. É tanto nome que tem que tomar cuidado aí, né? Jeoacás governando no reino do norte. Ele não adora Baal, igual seu pai, mas ele continua adorando aos bezerros igual Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte. E por conta disso, Deus também usa Azael, rei da Síria, para disciplinar o seu povo. E nós vamos ver aqui que Azael desfalcou ainda mais o reino do norte. E ele ficou com uma infantaria muito reduzida e com poucas condições de resistir militarmente. E esse é o balanço geral e breve do reinado de Jeoacás. Ele morre e o seu filho Jeoás, portanto o terceiro na dinastia de Jeú. Jeú, Jeoacás, Jeoás. Jeoás vai governar. E durante o governo de Jeoás, morre o profeta Eliseu. Não sem antes dar a Jeoás uma profecia interessante aqui, com arco e flecha, você vai ler a respeito dela, dar a Jeoás uma demonstração de que Jeoás, pela misericórdia de Deus, ainda terá certo triunfo contra Azael. Mais uma vez, apesar da idolatria do reino do norte, Deus usa o seu profeta, e é assim que Eliseu se despede, dizendo: é pelo poder do Senhor, não é por Baal, e neste caso aqui mais especificamente, não é pelos bezerros de Jeroboão, mas é pelo Senhor que você vai obter algum triunfo. Deus tem misericórdia de Israel e se compadece de Israel, porque no meio do aperto, você lê isso no verso 4 do capítulo 13, Jeoacás, o pai, do rei Joás agora, clamou ao Senhor e Deus o socorreu. De vez em quando, esses reis do norte, quando muito apertados, se voltavam para o Senhor. E é muito interessante ver no verso 23 do capítulo 13 que a misericórdia do Senhor foi demonstrada para com Israel, porque Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir o seu povo, e não o lançou ainda da sua presença. Esse ainda mostra que está faltando pouco, que o reino do norte já está chegando no fim da paciência de Deus, e daqui a pouco eles experimentarão o exílio que virá já no capítulo 17. Está faltando pouca coisa aqui. Embora, daqui a pouquinho, a gente vai parar isso aqui para ver como os profetas mandados por Deus, Amós é um deles que vamos ler já neste sábado, como os profetas mandados por Deus vão advertir o reino do norte em relação a um juízo iminente. Bom, essa é a história de hoje. O reino do sul, Joás, que começa novinho, com 7 anos, que substitui a rainha Atalia da casa de Acabe, vai bem, enquanto Joiada está vivo, mas depois se desvia. E aí, Azael da Síria é usado e ele recebe uma disciplina. Vamos ver a partir de amanhã o reinado do filho dele, Amazias. No norte, temos Jeoacás, da dinastia de Jeú, e depois Jeoás, filho dele. Um último lampejo de esperança com profecia de Eliseu antes de morrer. E Deus ainda socorrendo esse pessoal que se arrepende um pouco. E ainda Deus não os lança da sua presença. Mas estamos em dias terríveis. Você começa a ver que as coisas ficam preocupantes tanto no norte quanto no sul. Então, se você tem acompanhado bem esse raciocínio, vai para o sul, vai para o norte, sai de Reis, vai para Crônicas, você então está entendendo bem a situação do povo de Deus dividido em 2 reinos aqui. Amanhã a gente continua e em tudo isso, sempre vale a pena lembrar, nós temos lições claras da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, mas também da ira e do juízo de Deus sobre aqueles que já foram devidamente advertidos. Temos a lição de que Deus controla tudo, e todas as coisas servem ao seu propósito, inclusive reis estrangeiros, porque Deus manda no mundo inteiro. E aí então, vemos a importância de preservar a fidelidade de Deus para o bom andamento da vida nacional, seja no norte, seja no sul. Lições essas que já nos são lembradas desde o livro de Deuteronômio, provando que Deus nunca mudou as regras do jogo, mas sempre se manteve fiel à sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, como nos é dito aqui no verso 23 do capítulo 13 de 2 Reis.
Talvez esse seja o verso mais importante da leitura de hoje. Deus ainda não mandou Israel para o cativeiro, mas está quase. E isso só não aconteceu ainda, porque pelos profetas, pela disciplina com reis estrangeiros, de vez em quando ainda há um lampejo de arrependimento no povo. Mas a hora que isso se acabar, o povo vai parar no cativeiro. Espero que você tenha entendido esta mensagem e a gente continua aqui amanhã então, se Deus quiser. Bom estudo para você. Até lá.